Traços sonoros das 7 da manhã. Vamos então para notícias no primeiro jornal, como sempre, a abrir os destaques da edição com o jornalista Levi Salomão. A CNE decidiu, por unanimidade, advertir instituições ligadas ao Ministério das Finanças ao respeito pelos princípios de neutralidade e imparcialidade previstos no Código Eleitoral. O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas destaca como maiores desafios do setor o financiamento e a formalização da cultura. O Ministro da Saúde elogia respostas da Delegacia de Saúde dos Mosteiros ao combate à dengue. Os casos no município estão a diminuir. O Presidente da Comissão Europeia promete para breve uma proposta para melhorar o sistema de retorno de imigrantes ilegais aos países de origem. São os títulos, agora o desenvolvimento destas e de outras notícias. A edição tem a assinatura do jornalista Levi Salomão. Bom dia. Bom dia. A CNE decide por unanimidade advertir a um conjunto de instituições ligadas ao Ministério das Finanças ao respeito pelos princípios de neutralidade e imparcialidade que estão adstritos em período pré-eleitoral. Em causa, uma queixa do PICV contra reuniões públicas de apresentação setorial das propostas de orçamento do Estado promovidas em atos públicos pelo Centro de Emprego e Formação Profissional da região Fogo e Brava e pela pró-empresa. Reuniões em que alegadamente participaram destacados administradores e responsáveis institucionais, um deles membro nas listas do Movimento para a Democracia para as eleições autárquicas de dezembro na Ilha do Fogo. Em carta endereçada à direção do Gabinete do Ministério das Finanças, a CNE considera que a realização desses eventos consubstancia na violação do princípio de neutralidade e imparcialidade previstos no Código Eleitoral por parte dos titulares dos cargos públicos. Estes princípios, escreve ainda a CNE, impõem aos titulares de cargos públicos e instituições públicas um dever de equidistância em relação às diferentes candidaturas e não utilização de recursos públicos e da sua pessoa para influenciar a campanha eleitoral. A Justiça Eleitoral é a responsabilidade também dos partidos políticos e dos atores políticos que devem estar comprometidos com a democracia. Este é o entendimento do sociólogo e professor universitário Nardi Souza, que falava no encontro alargado promovido pela CNE, um encontro sobre a prevenção e integridade das eleições face à desinformação e informações falsas durante o período eleitoral. Esta é uma reportagem do jornalista Rony Brito. Nardi Souza defende que os atores e partidos políticos têm que evitar a transmissão de informações falsas para não pôr em causa o processo eleitoral. Os critérios, a integridade do processo, sobretudo a conduta. Porque se eu pertenço a um partido político e aceito que os meus candidatos forjam informações ou inventem desinformações sobre os outros, eu estou a pôr em causa o processo que eu deveria ser o primeiro ator a respeitar. O sociólogo e professor universitário adverte que as pessoas já começaram a perder a confiança na democracia devido aos fake news. Se não houver este compromisso com esses atores fundamentais, a democracia entra numa espécie de descrédito, porque o que estamos a ver, eu vejo o aumento das fake news, das informações diretamente ligadas ao desmoronar da própria democracia. Grande parte da população mundial não está a acreditar ou começa a perder confiança na democracia. Não sou eu quem o diz, são relatórios de instituições da União Europeia, da União Africana, dos Estados Unidos, e nós estamos a verificar que isto está a ser um problema. Por outro lado, a democracia sofre pressão de grupos econômicos poderosos. Estamos a gastar dinheiro com tecnologias, com inteligência artificial. Eu diria imitação artificial, porque o ser humano é um ser inteligente, é uma tecnologia humana, mas gastamos milhões, bilhões para máquinas
e nós estamos a apostar na educação, no reforço dessa infraestrutura, que segue, sobretudo, alguns princípios constitucionais. O princípio da legalidade. Nós não podemos violar nenhum código, não podemos violar a Constituição. Os partidos políticos, os atores políticos são os primeiros a violar. Por quê? Porque a democracia está a sofrer pressão de grupos económicos poderosos. E quando o interesse económico entra pela porta dentro, os valores, os princípios saem pela janela. Por tudo isso, Nardi Souza considera importante que as instituições competentes transmitam informações credíveis e promovem um voto consciente. A conectividade interilhas, a reforma do quadro legal da Aeronáutica Civil, a criação legal do hub aéreo são as prioridades do Orçamento de Estado para 2025 para o setor dos transportes. O Ministro do Turismo e Transportes disse ontem, na Ilha do Sal, que ao nível da conectividade o Governo continua apostado na obrigatoriedade de prestação de serviço público. Nós estamos num processo reformativo a nível dos transportes aéreos e também dos transportes marítimos. Nos transportes aéreos, nós continuaremos a consolidar o processo da reforma que tem em vista a implantação do mecanismo de obrigação de serviço público, que irá, digamos, marcar um antes e depois a nível dos transportes, porque nós estamos a trazer a sustentabilidade dos transportes interilhas. Carlos Santos garantiu que o Governo vai prosseguir a reforma do quadro legal da Aeronáutica Civil. Quanto aos transportes marítimos, o empenho em consolidar o setor. Também a consolidação daquilo que já é conhecido, que é da concessão dos transportes interilhas a nível de uma entidade privada, que já existe e que está a fazer esse serviço, e já com resultados palpáveis. E o objetivo, no fundo e no final, é permitir com que haja uma conectividade cada vez mais previsível, contínua, para poder evitar os efeitos da descontinuidade territorial, mas essencialmente uma conectividade que seja sustentável. No que toca ao hub aéreo, há trabalho em curso. O governante chama a atenção, no entanto, em como o projeto passa primeiro pela sua criação legal. Criação legal da Zona Económica Especial do Sal. E isto significa que nós estamos a querer trazer para o Sal um conceito de uma zona de comércio livre, digamos assim, ou seja, onde há um conjunto de incentivos para aqueles que visitam a Ilha do Sal, mas também trazer tudo o que esteja ligado ao ecossistema dos transportes aéreos. E aí nós estamos a fazer um trabalho de atração de investimento, seja na manutenção de aeronaves, também já implementamos o primeiro curso, que aliás já deu início também nesta área. 2025 é ano em que o Governo pretende implementar o hub aéreo na zona especial do aeronegócio. O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas destaca o financiamento e a formalização como os maiores desafios para o setor da cultura. Em Dia Nacional da Cultura, Augusto Veiga afirma que, com a formalização, o setor terá um impacto maior, evidenciando o seu valor tanto nas ilhas quanto na diáspora. Esta é uma reportagem do Ailson Martins. O maior desafio do setor da cultura em Cabo Verde é o financiamento, afirma o Ministro da Cultura, destacando o facto do país ser pequeno e arquipélago. E o facto de também sermos ilhas condiciona muito o desenvolvimento da própria cultura e a sua afirmação também além fronteira. Portanto, o financiamento da cultura é um desafio muito grande, mas também um dos principais desafios é a formalização também dos próprios atores culturais e do setor da cultura, por forma a dar ao nosso setor uma maior pujança económica, valorizar-se maior em relação à nossa sociedade e também ter um impacto económico muito maior e demonstrar realmente sua valia para a nossa sociedade e para a nossa comunidade também na diáspora. Não obstante estes desafios, Augusto Veiga considera que a cultura cabo-verdiana é muito pujante e continua a crescer. É uma cultura muito, muito rica e a cultura de Cabo Verde é a identidade de um povo. Eu acredito que
o setor da cultura é um setor muito resiliente, é um setor que tem muita imaginação, que tem sobrevivido a muitas dificuldades, principalmente ao Covid, e eu acredito que neste momento nós estamos em crescendo e a cultura cabo-verdiana está cada vez mais a afirmar-se. As cerimónias oficiais do dia 18 de outubro, o Dia Nacional da Cultura, decorrem na Ilha de Santo Antão desde o dia 14. Para hoje teremos um bom dia na Câmara Municipal da Ribeira Grande com o Homero Fonseca e a banda, e depois vamos ter o ato oficial do Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, em que teremos desfile literário, atuação de alunos das escolas de Bolsa de Acesso à Cultura, teremos momentos musicais e entrega dos certificados do minicurso sobre a história de Santo Antão, e também vamos ter a assinatura do memorando de entendimento entre o Ministério das Comunidades e o IPC. À noite, o terreiro do Concelho de Ribeira Grande recebe um concerto com Cordas do Sol, Aricueca e Eliana Rosa. Artistas, criadores, músicos, utilizadores da música podem contar a partir de hoje com um portal digital onde podem aceder a diversos serviços e publicar os seus trabalhos. O portal scm.cv, criado pela Sociedade Cabo-Verdiana de Música, é lançado hoje num dos hotéis da cidade da Praia. A Ernestina Lopes traz-nos mais detalhes. O portal foi criado para facilitar a vida dos criadores e artistas, bem como os utilizadores de música. O presidente da Sociedade Cabo-Verdiana de Música, Daniel Spencer, explica os procedimentos e o funcionamento do portal. Esse app e portal também conectando aquilo que já não tinha, né? Também permitir para envio das listas cadastrais, informações, enfim. É também possibilitar solicitação de licenciamentos para usuários de música, quer dizer, vai facilitar o trabalho de quem quer usar música de bons autores. Por exemplo, tem alguém que quer tirar uma licença, ele quer ter necessidade de bater sede, sempre vai preencher papel, não sei o quê. Ele tem que entrar no portal, ele tem que tomar todas as informações, ele tem essa licença. A expectativa é que o portal venha a revolucionar o mercado da música, um feito há muito aguardado pela Sociedade Cabo-Verdiana de Música, bem como a classe artística. É uma revolução em termos de tecnologia que nós já não tínhamos. Desde 2020 até agora, não implementa o sistema do WIPO Connect, que facilita, portanto, a SM a distribuir valores que cada música, autor, compositor de SM tem direito. É algo inédito nessa costa africana, creio que nós não estamos na linha de frente. O portal é lançado no dia em que se celebra o Dia Nacional da Cultura, cujo patrono é Eugênio de Paula Tavares. Daniel Spencer destaca a importância da data e sublinha, por outro lado, o contributo do poeta em prol da cultura cabo-verdiana. Dia simbólico pela força grande e porque Eugênio Tavares se representa. Eugênio Tavares dá um contributo enorme, principalmente entre 1980 e 1930. Ele foi uma figura proa. Foi bem dado a iniciativa de atribuir o Dia Nacional da Cultura. O Dia Nacional da Cultura e das Comunidades é celebrado um pouco por todo o país, na diáspora, sob o lema Cultura, Ponto de Luz, Farol da Diáspora. Destaque para serenatas em diversas ilhas. Ainda na praia, o concerto da Cramilda Medina. A cantora apresenta o seu mais recente trabalho discográfico intitulado Nova Aurora. Cramilda Medina, que vai estar no Café Central com o jornalista Carlos Santos. A Ministra da Saúde elogiou a resposta da Delegacia de Saúde dos Mosteiros no combate à dengue, naquele município da Ilha do Fogo. Filomena Gonçalves diz que os casos de doenças estão a diminuir nos mosteiros e destaca a colaboração da população e das instituições que têm apoiado no Ministério da Saúde no combate à dengue. Nilton Pires. A Ministra da Saúde visitou ontem as estruturas de saúde em Santa Catarina e Mosteiros. No final da visita, Filomena Gonçalves disse estar satisfeita com o trabalho desenvolvido pelos profissionais de saúde no combate à dengue nos 2 municípios do Fogo.
Olha, estou muito satisfeita com aquilo que tive a oportunidade de ver. Começo por parabenizar e agradecer toda a equipa de saúde aqui na Ilha do Fogo pelo extraordinário trabalho que estão a fazer. Concretamente, por exemplo, aqui nos mosteiros, a tendência é descendente. As autoridades sanitárias já nos deram conta que com o início das aulas, com o engajamento dentro do conceito Uma Só Saúde, o Ministério da Educação, a postura dos delegados da educação, das escolas, dos professores, dos alunos, das famílias, com os trabalhos de sensibilização que têm estado a fazer com os alunos, está a surtir efeito. Nós temos que fazer tudo para protegermos as pessoas e o Governo está engajado em continuar a trabalhar para que tenhamos cada vez mais e melhor saúde em Cabo Verde. Questionada sobre a falta de recursos humanos na Delegacia de Saúde de Mosteiros, Filomena Gonçalves diz que a equipa vai ser reforçada em breve. Estamos no processo administrativo para a vinda do terceiro médico aqui para os mosteiros, assim como também estamos no processo de recrutamento dos enfermeiros. Já estamos na reta final do concurso para a entrada de novos enfermeiros. A título exemplificativo, nós temos uma equipa que está a trabalhar nos concursos. Na semana passada realizaram-se cerca de 5 centenas de entrevistas, mas quem diz os enfermeiros também diz os médicos, os clínicos gerais, pessoal de apoio operacional, pessoal técnico. Por conta disso também é que nós já começamos a implementar há já algum tempo a deslocação da equipa médica especializada. A Ilha do Fogo foi a primeira ilha a beneficiar-se. Depois de Mosteiros e Santa Catarina, a Ministra da Saúde vai estar hoje de visita ao município de São Filipe. A Ministra da Justiça, Joana Rosa, afirmou ontem que a situação dos agentes prisionais estagiários já está a ser resolvida como deve ser feito. O problema já está a ser resolvido. Como deve ser feito? É pela via da publicação dos contratos e isso já está a ser feito faseadamente. Joana Rosa reagia à manifestação realizada pelos agentes prisionais estagiários no dia 16 de outubro. Para a Ministra, uma manifestação sem fundamento. Não, é que não existiu nem a razão de ser da manifestação. O senhor sindicalista sabe-o muito bem. Eu não vou pronunciar-me, não quis pronunciar-me em relação a isso. Depois os cabo-verdianos terão certamente, verão e farão, cada um fará a sua análise em relação a esta matéria. Declarações feitas ontem à tarde na sequência de um encontro de trabalho com a homóloga guineense que está de visita a Cabo Verde no âmbito das jornadas de justiça que acontecem há uma semana. Os agentes prisionais estagiários exigiram a transição da qualidade de estágio, do estágio probatório, que dura há quase 3 anos. Durante a manifestação, o presidente do Sindicato Indústria Geral, Gilberto Lima, anunciou uma possível greve por tempo indeterminado a partir do dia 22 de outubro. Além fronteiras, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse esta quinta-feira que está apresentada, ou será apresentada para breve, uma proposta para melhorar a situação do sistema de retorno dos imigrantes ilegais dos países de origem. Questionada sobre a proteção dos requerentes de asilo, a líder do Executivo Comunitário afirmou que esta pode ser garantida também em países terceiros, onde sejam instalados postos de triagem de imigrantes. Uma resposta à crise humanitária que está a ser testada na Itália. E pela Itália, melhor dizendo, na Albânia. E o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu confirmou a morte do líder do Hamas e disse que com a morte do líder Israel acertou as contas com Hamas, salientando, porém, que a guerra ainda não terminou. Numa intervenção transmitida em direto pela televisão, o Netanyahu disse que a morte do líder do Hamas é um passo importante no declínio daquela organização. Agora 7 da manhã, 19 minutos, a jornalista Levi Salomão na edição e apresentação deste primeiro jornal para hoje, sexta-feira, dia 18 de outubro, é Dia Nacional da Cultura e das Comunidades. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile.
RCV. O rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.